A história das 10 pragas do Egito é um dos relatos mais dramáticos do Antigo Testamento e faz parte da narrativa da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. As pragas foram enviadas por Deus como sinais de seu poder e também como punição ao faraó por se recusar a libertar os israelitas, mesmo após Moisés, sob as ordens de Deus, lhe pedir várias vezes. Cada praga era um ataque direto contra os deuses egípcios e contra o poder do faraó. Aqui está um relato detalhado de cada uma das pragas. 1. Água transformada em sangue, Êxodo 7, 14 e 24. Contexto: Moisés e Arão foram ao faraó perto do rio Nilo, o coração do Egito e sua principal fonte de vida, e advertiram-no para libertar o povo hebreu. Como o faraó recusou, Arão, seguindo a instrução de Deus, tocou a água do Nilo com seu cajado. Milagre! Toda a água do Nilo transformou-se em sangue, matando os peixes e tornando a água imprópria para consumo. Os egípcios tiveram que cavar poços ao redor do rio para encontrar água potável. Significado: esta praga foi uma resposta direta à adoração egípcia do Nilo e seus deuses, como Api, o deus da fertilidade do rio. 2. A praga das rãs, Êxodo 8, 1-15. Contexto: depois que o faraó continuou a endurecer o coração, Deus ordenou que Arão estendesse sua mão sobre as águas do Egito, e rãs começaram a sair de todos os lugares. Milagre! Uma infestação de rãs cobriu o Egito, invadindo casas, camas e cozinhas, afetando a vida de todos os egípcios. Significado: as rãs eram associadas à deusa Eque, que simbolizava fertilidade e nascimento. Esta praga expôs a impotência dos deuses egípcios diante do poder de Deus. 3. A praga dos piolhos, Êxodo 8, 16, 19. Contexto: sem sucesso em suas tentativas de resistir, o faraó novamente recusou libertar o povo. Deus instruiu Moisés a pedir que Arão golpeasse o pó da terra com o cajado. Milagre! Todo o pó da terra transformou-se em piolhos, infestando pessoas e animais. Mesmo os magos do Egito não conseguiram replicar essa praga e reconheceram a mão de Deus. Significado: esta praga tornou a vida insuportável e mostrou que o poder de Deus estava muito além da capacidade dos magos egípcios. 4. A praga das moscas, Êxodo 8, 20 e 32. Contexto: Deus ordenou novamente que Moisés advertisse o faraó. Quando ele ainda recusou, uma praga de moscas foi enviada. Milagre! Enormes enxames de moscas invadiram o Egito, mas a terra de Gósen, onde viviam os israelitas, ficou livre da praga. Essa separação mostrou que Deus estava protegendo seu povo. Significado: esta praga destacou a capacidade de Deus de proteger os seus, diferenciando Israel dos egípcios. 5. A peste nos animais, Êxodo 9, 1-7. Contexto: Moisés alertou o faraó de que uma praga atingiria o gado dos egípcios. O faraó novamente não deu ouvidos. Milagre! Uma doença mortal atacou o gado egípcio, matando cavalos, jumentos, camelôs, bois e ovelhas. Nenhum animal dos israelitas foi afetado. Significado: os egípcios adoravam vários deuses ligados aos animais e à força do império, mas essa praga mostrou que Deus estava no controle de toda a criação. 6. A praga das úlceras, Êxodo 9, 8, 12. Contexto: sem sucesso nas pragas anteriores, Moisés e Arão, por instrução divina, jogaram cinzas para o céu diante do faraó. Milagre! Essas cinzas se transformaram em pó que causou úlceras dolorosas em homens e animais. Os magos do Egito foram também afetados e não puderam se apresentar diante de Moisés. Significado: além de infligir dor, esta praga expôs a fraqueza dos deuses egípcios da medicina e da saúde, como Sekhmet e Ísis. 7. A praga da chuva de granizo, Êxodo 9, 13 e 35. Contexto: Moisés advertiu o faraó que uma tempestade de granizo destrutiva viria, e os egípcios foram aconselhados a proteger o que pudessem. Milagre! Deus enviou uma tempestade de granizo e fogo que destruiu campos, árvores, vinhedos e matou qualquer pessoa ou animal que estivesse ao ar livre.
mas a terra de Gósen, onde estavam os israelitas, foi poupada. Significado: esta praga mostrou o domínio de Deus sobre o clima e humilhou deuses egípcios como Nut, deusa do céu, e Sete, deus das tempestades. 8. A praga dos gafanhotos, Êxodo 10, 1-20. Contexto: depois do granizo, o faraó ainda se recusou a libertar o povo. Moisés então advertiu que Deus enviaria uma praga de gafanhotos. Milagre: uma nuvem de gafanhotos cobriu o Egito, devorando o restante das colheitas e das árvores. O que o granizo não destruiu, os gafanhotos consumiram. Significado: esta praga foi devastadora para a economia egípcia e afetou deuses associados à agricultura e à fertilidade, como Osíris. 9. A praga das trevas, Êxodo 10, 21-29. Contexto: Deus disse a Moisés para levantar a mão para o céu, e uma escuridão densa caiu sobre o Egito por 3 dias. Os egípcios não conseguiam enxergar nem mesmo sair de suas casas. Milagre: uma treva absoluta cobriu o Egito, mas os israelitas continuaram a ter luz em suas habitações. Significado: essa praga foi um golpe direto ao deus Sol egípcio Ra, um dos deuses mais importantes do Egito. A escuridão mostrava que Deus, e não Ra, era o verdadeiro Senhor sobre a luz e as trevas. 10. A morte dos primogênitos, Êxodo 11 de dezembro. Contexto: por fim, Deus anunciou a praga mais severa. O anjo da morte passaria por todo o Egito e mataria todos os primogênitos dos egípcios, humanos e animais, incluindo o filho do faraó. Mas o povo hebreu foi instruído a marcar suas portas com o sangue de um cordeiro. Milagre: o anjo da morte passou pelo Egito, e todos os lares egípcios sofreram a perda de seus primogênitos, enquanto os lares dos israelitas foram poupados. Significado: esta última praga simboliza o julgamento final de Deus sobre o Egito e levou finalmente o faraó a libertar os israelitas. Esta noite foi instituída como a Páscoa judaica, lembrando a libertação e a proteção divina. Conclusão: as 10 pragas do Egito não foram apenas eventos sobrenaturais, mas atos divinos que mostraram o poder de Deus sobre toda a criação e todos os deuses do Egito. Cada praga expôs a impotência das divindades egípcias e reafirmou que o Senhor era o único Deus verdadeiro. Esses milagres culminaram na libertação dos israelitas, marcando o início de sua jornada para a Terra Prometida e demonstrando a fidelidade e justiça de Deus ao seu povo.